Hoje, o programa Café com a Julie veio até Blumenau conversar com a terapeuta e idealizadora do Jardim do Anahata, Elsbeth Willig. Elsbeth é uma das precursoras das terapias alternativas, cursos na área da espiritualidade e autoconhecimento em Blumenau. Vamos mostrar o Jardim do Anahata e o que ele tem a nos ensinar. Tudo bem, Elsbeth? Bom dia. Bom dia. Que bom, é uma honra receber você nesse programa, né? Eve, né, para mim também. Que legal. A gente sempre recebeu, né, terapeutas, professores de yoga, pessoas nessa área de cura, de espiritualidade, e a pessoa que iniciou isso tudo aqui na região foi ela, assim. Então ela tem uma história muito interessante para contar. Eu convido vocês a assistirem esse programa, a verem, né, as imagens que a gente vai passar de um lugar aqui que é muito lindo, é construído, foi pensado, né, cada cantinho foi pensado, cada cantinho tem o seu nome. E a gente vai apresentar isso para vocês com uma conversa, a gente vai conhecer um pouquinho da história da Elsbeth. Eu queria saber o comecinho da tua história, assim, porque em 83 eu acho que você começou com a espiritualidade? A espiritualidade eu acho que é uma coisa que sempre teve muito presente na minha vida, mas assim, o divisor de águas literalmente foi quando a gente perdeu a casa para aquelas enchentes grandes de 83 e 84. Sim. A gente saiu da zona de conforto, onde estava tudo em ordem, para morar 3 anos na casa dos outros, para se mudar depois para um morro. Tem N histórias em Blumenau que tem esse alinhamento da vida através dessas questões climáticas. Né? Então isso é quase que uma tônica desse lugar, eu diria do Vale do Itajaí até, não é só de Blumenau. Então, a Elsbeth vai contar a história dessa árvore, né, que... Olha o que aconteceu, o que está acontecendo com ela, né? Pode contar, Elsbeth. Então, essa parte que ele está filmando aqui, essa árvore entrou um raio que cortou ela de cima até embaixo e estragou a árvore. E a árvore foi... porque ela era uma árvore lindíssima, a gente tem fotos no livro, tem fotos quando ela está exuberante. Aí... eu queria cortar a árvore, porque ela estava ficando seca, estava definhando. E aí o Flávio, que cuida das minhas árvores, ele disse, não, essa árvore está viva, não sei o quê. E daí ele me fez uma proposta de fazer injeções aqui para a árvore se recuperar. E eu nem acreditei muito naquela história, mas pensei em deixar ele fazer. E aí ele me mostrou que isso que é uma mágica, com o tempo, ela começou a fazer as raízes agora de cima para baixo. E toda essa parte que está aqui são raízes novas, né? Então, o que está bem diferente do que lá do lado que foi. Aqui a gente vê também ainda um pedaço podre, mas aqui essas partes novas. E daí eu fiquei assim, achei isso incrível. E daí, na verdade, eu comecei a pensar, é que nem no trabalho do autoconhecimento, tu tem raízes antigas que te seguram no chão, que já te serviram um dia, que já botaram aquela árvore em pé, mas quando tu começa a fazer um trabalho espiritual, tu começa a botar as tuas raízes no mundo espiritual e vem para a Terra com outro entendimento.
com um novo entendimento. E aí, essa coisa toda necessária hoje em dia da preservação do planeta, o que eu estou fazendo aqui, ela vem quando essas tuas raízes vão para o chão e elas te mostram um novo significado para a mesma coisa. Tu não vai mudar de alhos, vai jogar tudo fora, não. Tu vai ressignificar a experiência. Aí tu vai pegar toda a experiência que tu já tivesse com as velhas raízes, e vai ressignificar. Que lindo isso, né? Isso depois que e eu tive que acreditar. Lindo, mais intenso, né? Um raio, né? A árvore vida não se corta. Quer dizer, também tem uma simbologia para sabe, nunca está tudo perdido. Mas tu tem que confiar. Sim. Que é o grande lance para hoje em dia, confiar. Então, e aí, aqui em cima, ó, tá vendo ali o João de Barro, ele tinha a casinha e no ano passado ele mudou a casinha de lugar. Eu digo casinha, eles têm uma abertura para ano mais chuvoso ou para ano menos chuvoso. Eles mudam a direção do leste para o oeste. Então tu já sabe, aquele ano vai chover mais, vai chover menos. E essa abertura está como? E ele simplesmente mudou nem para leste nem para oeste. Ele fez a casa para o norte. Nossa. No ano passado. Aí eu pensei assim, não, gente, aí vai ter, é uma coisa que vai mudar muito aqui, alguma coisa vai mudar, o que ele tá. E sabe o que ele fez? Tampou todas as outras casinhas, ele tem 4 casinhas aqui, tampou todas as casinhas velhas, fechou com outro barro e... Não é para mais, assim, não tem... Não é mais para ninguém habitar ali. Ninguém habitar. E ele fica lá. Que impressionante isso, né? Não, isso foi no ano passado, em janeiro. Aí gente, vai mudar, alguma coisa vai mudar. E assim, teve muita mudança no espaço, entende? Assim, mudança que eu quero dizer física, de gente nova chegando e saindo. Que lindo. Então, aí eu acho que aqui é um momento esse do silêncio, é para reflexão mesmo, porque a própria árvore está ensinando que, sabe, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, que não adianta, não é para a gente desistir também, né? Não é para desistir, tem que confiar no processo. Ver. E ela está muito bonita, essas texturas, está linda. Ó, quando as pessoas, né, com essa sensibilidade começarem a trabalhar nos setores públicos, daí as nossas árvores vão estar salvas, né? Sim. Assim, nas calçadas, né? Não podar uma árvore para passar um fio. E assim, a gente vê que as árvores, elas são muito maltratadas, assim, né, nas calçadas e... Não sei se você observa isso também, Elsbeth. Não, mas isso é tudo falta de consciência, né? É porque as pessoas não têm consciência. Então, trabalhar com a consciência, eu acho que é a coisa mais importante, porque por si só a gente vai respeitar as árvores, não porque é uma lei. A gente nem vai mais precisar de leis, a gente porque vai... Pela vida mesmo. Pela vida, porque a gente vai entender o princípio das coisas, né? E para isso tu tem que entender um pouco de espiritualidade e daí tu vai viver em harmonia com o resto do planeta, e inclusive com os seres humanos. Porque se tu não sabe respeitar uma árvore, também não sabe respeitar o ser humano. Daí tem que ter política de gênero, política não sei o quê, porque a pessoa não tem tolerância. Sim. Mas ela não tem nem com a natureza, com o ser humano ainda é mais difícil ainda. Sim. Então, eu pessoalmente acho que a grande lição está na natureza. E se a gente começar a olhar mais para isso é que nem a gente está inserido numa imensa sala de aula. O problema é que a gente está desatento, por falta de consciência. Você antes comentou uma coisa, antes da entrevista começar, que a gente está vivendo numa época, né, que a tecnologia, ela está muito presente, né, e só que aqui o nosso planeta é de sobrevivência também, né, que a gente vai precisar de muita sabedoria para lidar com as duas coisas, né. A tecnologia é necessária, né, mas a sabedoria que vem da natureza, né, desse contato com a natureza, ela é fundamental na tua visão, né? Não, eu acho que o que a gente tem que fazer é unir o conhecimento, a tecnologia, com a sabedoria que a gente traz de sobrevivência, porque o ser humano, a humanidade,
é séculos e séculos, milênios, e o espaço de tempo que a gente conhece é muito pequeno para saber como é que nós chegamos até aqui. Isso tem a ver com uma sabedoria intrínseca, que os bichos, a natureza, tudo continua. Com a ascensão da mente e começar a entender tudo pela explicação, o homem se dissociou desse conhecimento natural e dessa coisa intrínseca de sobrevivência e achou que a mente ia resolver tudo. E agora é uma época que eu estou achando todo esse século XXI tem de trazer essas duas coisas junto. Não é mais separar as coisas, ou é tudo mental que nem no século passado, ou tudo espiritual que no outro século ainda. Agora a gente tem uma capacidade de juntar o cérebro direito com o esquerdo e achar uma solução, a solução pelo caminho do meio, juntando essas duas partes, não mais separando, que eu acho que isso também aconteceu com a medicina, aconteceu em tudo. Com a especialização da especialização da especialização, houve uma ruptura do inteiro. E isso não pode acontecer. Não pode acontecer. O homem é uma coisa, o planeta é outra. É tudo junto. O ar é o mesmo que do meu vizinho. Não tem separação porque eu tenho uma cerca. Entende? Então essas coisas, quando a pessoa começar a compreender isso, a pessoa vai ser mais tolerante, vai ser mais paciente, vai ser mais, sabe assim, vai ter todo um crescimento porque ele está compreendendo essas coisas básicas. E na verdade, assim, uma coisa que tu me perguntasse, se eu ainda tenho entusiasmo de continua apaixonada por esse assunto da Por espiritualidade? esse assunto, né? eu acho que eu me apaixono mais, justamente por isso. E eu acredito hoje muito nessa turminha que está vindo. Aí são os meus bisnetos, daí já tem uma galerinha ali, e aqui ela tem o Yoga Kids, aí as crianças circulam. Eu acredito muito nas crianças, porque as crianças, elas estão, sabe assim, são a grande, onde as coisas podem mudar, porque elas não estão contaminadas com essas ideias. Elas têm, só que elas precisam de muito amor e de orientação. E contato com a natureza, e né? Na sua visão, né? contato com a natureza, que é um programa que nós vamos lançar esse ano de vivência mesmo. Sim. E eu acho que vai ser muito legal, porque é isso que as crianças precisam. Elas precisam e os pais precisam entender isso, dessa necessidade. E isso entra pela alimentação, sabe? A natureza entra por tudo. Por quê? Porque é uma coisa, é uma descoberta? Não, porque ela sempre fez parte de tudo. A gente sempre foi um prolongamento da natureza, mas a gente se separou por causa da mente. Sabe assim? Isso agora não é mais assim. Agora todo mundo faz prédio de 100 e poucos andares, mora lá em cima, não sei o quê. Está separada. Não tem mais o contato. Nossa, quanto mais alto talvez que a pessoa more, ela precisa mais desse contato, né? Exatamente, aqui, olha aqui a nossa árvore. Então, contato para quê? Para ser um ser equilibrado. Por isso porque as doenças que estão surgindo, nem a medicina não domina ainda. Porque é muita coisa da parte neural, é muita coisa... por quê? Porque tem um desequilíbrio muito grande. Sim. Então eu acredito que a natureza é que vai fazer essa junção, e eu adoro o nosso país, a nossa região aqui, porque eu acho que ainda é um lugar de muito verde. Eu acho que é um lugar que, se a gente acordar, a gente não vai destruir, porque reconstruir é bem pior. A gente vai, eu acredito nisso. Parece uma viagem, mas não é uma viagem. Eu acho que é isso que é o pensamento. Preservar é mais fácil do que reconstruir. Né? Exatamente. E na verdade é uma coisa assim simples, mas tem que ter boa vontade. E boa vontade que eu digo assim, arregaçar as mangas e eu fazer o meu pedaço. Separar lixo, por exemplo. Olha, já 30 anos estão falando. E olha onde tem gente ainda que não separa, né? Não. Eu já me deparei assim em casas que eu fui que tem pessoas que o lixo reciclável junto com o orgânico, assim, isso dá até uma aflição de olhar assim. Mas é porque não assimilaram ainda. Sim. Então, eu acredito nisso, que o que falta é consciência. Na hora que a pessoa começa a ter consciência, ela vê o prolongamento da vida, é a natureza.
são os bichos, são os animais. Não precisa ter pet para decoração, como tem hoje em dia. Sim. Todo esse... Os pets já estão ali, né? Estão espalhados. Né? E tu começa principalmente compreender que tu faz parte desse grande quebra-cabeça. Tu é uma peça ali. E eu acho que isso, daí tu incorporando isso como teoria, tu sabe talvez isso. Mas daí, eu não vou, porque é mosquito, e porque não sei o quê, não sei o quê. Tu já cria uma aversão. Sim. Eu queria que você contasse para o público, né, desse programa. Você teve uma passagem bem interessante na sua vida, que foram 4 anos que você foi estudar nos Estados Unidos com a Bárbara Brennan, que é a autora do livro Mãos de Luz. É isso. Que esse é o primeiro livro de muita gente, né, que começou a trabalhar com terapias, e você conheceu ela. Não, eu fiz, ela a aula era com ela mesmo, mas a gente era um grupo muito grande, né? Porque são pessoas do mundo inteiro. Então na minha época, que eu me formei em 99, eram 950 alunos do mundo inteiro. Nossa. Então era muita gente, a gente era 5 do Brasil, mas era uma época que era sem internet, então essas viagens de avião O material chegava pelo correio, você falou? Material pelo correio, mandava lição pelo correio, então tinha esse negócio do tempo de correio, disso, tudo, daquilo. Então, mas assim, foi sem dúvida porque com essas intuições todas e de tudo, os livros que a gente lia, eu sentia muito falta assim de uma coisa concreta, ancorada, o conhecimento ancorado, e eu acho que a Bárbara, ela fez isso, ela botou ordem digamos, no galinheiro da espiritualidade, vamos falar assim, porque como ela era cientista, ela não levou de qualquer forma, assim, não, ela interpretou o mundo da energia, ela deu forma. E isso é uma coisa que sempre me encantou, porque de repente estava lá um olhar de cientista para uma coisa tão abstrata e eu diria assim confiável nesse sentido. Então eu achava muito importante fazer essa formação para o meu trabalho como terapeuta, que eu trabalhei muitos anos com isso, e também para o lugar. O trabalho da Bárbara, ele deu como que fosse um formato, essa coisa dos níveis, que até hoje, se tu olha para o jardim, se tu olha para as coisas, essa coisa dos 7 níveis, tu vês em todo lugar. E isso é interessante para tu compreender a vida, porque a vida se apresenta assim nessas 7 janelas. Às vezes os setênios também, né? Eles falam que cada setênio é uma transformação, 7 níveis, 7 corpos. Não, mas a Bárbara são os 7 níveis, os 7 corpos, mas os 7 níveis... Os setênios são da antroposofia. Os setênios são da antroposofia. Estou falando do número ser simbólico, assim, os números 7, né? É número 7, mas daí a cada 7 anos tu vive outra coisa, é mais o desenrolar da biografia. Por isso que eu já tinha estudado antes a antroposofia, e quando eu fiz aqueles 4 anos lá, eu achei que eu precisava ir de novo para a antroposofia para fechar o conhecimento, para, sabe, a fotografia ficar inteira, vamos dizer assim. E aí eu fiz mais 2 anos de antroposofia antroposófica, medicina antroposófica. E daí isso tudo deu 6 anos de... Mas assim, aí eu acho que isso é uma base bem sólida, foi o caminho que eu escolhi, mas para dar formato, para dar credibilidade, para dar, sabe, orientação. Então o trabalho da Bárbara, ele é muito estrutural, muito estrutural. Legal. Porque ele envolve muito o lado psicológico da coisa também, o lado simbólico das doenças, e ele é muito amplo o programa dela, né? São 4 anos. Quem conhece o livro vê que é muito completo também, né? Assim, o trabalho dela, né? E o livro é uma coisa interessante porque ele apareceu em 93, bem no ano que aqui a gente começou. E ele é muito mal traduzido no português. Então eu acho que quem traduziu esse livro, ele não entendia essa linguagem da energética e tal.
E aí ficou, como é que eu vou dizer, então muita gente botou o livro de lado porque não entendeu direito o livro, mas em inglês, que depois a gente estudou, os Vocês livros... pegaram na essência o que ela queria dizer. É justamente, o livro em inglês é muito melhor. E o livro, o segundo livro, que é de 94, que é o Light Emerging, Luz Emergente, esse já está muito melhor traduzido. E o mais legal foi quando eu ganhei esse, eu ganhei ele em inglês de uma amiga de presente, porque eu nem sabia que tinha escola. E aí, dentro desse livro, na contracapa estava o endereço da escola. Daí, para mim, foi... Que legal, que abertura de caminhos, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Porque é uma resolução. Tu começa assim, porque tem a idade, porque imagina que isso sabe? Mas enfim. E que legal, assim, você fez tudo isso depois dos seus filhos adultos, né? Você recomeçou uma vida, assim, né? Exatamente. Muito interessante isso. Agora, para quem quiser conhecer com mais detalhes essa história desse jardim lindo, a gente vai mostrar várias imagens aqui, né? Mas é esse aqui, ó, Plantando um Jardim, Origem, Metamorfose e Transformação do Anahata. Então esse livro está disponível aqui no teu espaço, né? Isso. Então tem imagens lindíssimas, a história de cada pedacinho aqui, né? O significado, né? Então um livro muito interessante, muito rico em detalhes, né? Tem até aqui a árvore, tá vendo? A árvore, do raio, né? Os lagos, as flores, tudo que faz parte aqui desse lugar, as pessoas que passam por aqui, depoimentos. Então é um livro bem interessante das pessoas estarem conhecendo essa história, né? E até esse lugar. Aqui tem muitos cursos que estão acontecendo, muitos terapeutas que atendem também, né? Agora nesse novo formato, cada um atende, porque antes a gente trabalhava, vamos dizer, a gente tinha uma empresa, era como fosse um guarda-chuva, com uma central de secretária, de não sei o que, estrutura, né? E aí a gente organizava os trabalhos para esses terapeutas e tal, fazia essas pontes entre os clientes. E agora cada um tem o seu espaço, divulga suas próprias coisas, mas a gente ainda tem uma seleção de quem trabalha aqui. De quem trabalha aqui, assim. E se a pessoa está alinhada, digamos assim... Com o propósito. Com o propósito dessa verticalidade. Isso é uma coisa assim que eu diria que está só se aprofundando. E agora se conectando diretamente com essa coisa da natureza. Sabe? Elsbeth, eu posso te agradecer, né, por essa conversa, por esse momento. Quero te dar um abraço. Tá muito obrigada por ter recebido a gente, tá? Também. Foi muito legal.